mulher virgem ainda tinha esperança de um bom casamento. A mulher não virgem poderia cair na prostituição e nunca mais encontrar um homem que a sustentasse. Isso mudou. E esse crime de sedução é inconstitucional. Ele não foi recepcionado pela Constituição de 88. Igualdade é igualdade para valer, não é só meia igualdade. Meia igualdade é desigualdade. E muito bem, então eu não vou falar de sedução. Também não vou falar do rapto, do lenocínio e tráfico de mulheres. Um dia a gente pode marcar falar só sobre isso, é um caso muito sério, uma questão muito séria. No Brasil, somente as mulheres podem ser traficadas, né? Tráfico de mulher. Os homens, eles foram traficados, coitados, passaram punição para o traficante. Mas, em todo caso, não vamos ter tempo, por quê? Porque eu queria conversar um pouco sobre o assédio sexual. É a grande novidade do momento. Depois de 10 anos fazendo pressão para que a conduta do assédio sexual fosse incriminada, e eu sou testemunha porque quando eu dizia na Comissão de Reforma do Código que nós tínhamos que prever um tipo chamado assédio sexual, eles olhavam para mim como se eu fosse marciano, falando um absurdo muito grande, alguma coisa que estava na imaginação de poucas feministas influenciadas pelas americanas. É verdade que a noção de assédio sexual nasceu do movimento feminista americano. E lá se chamava como sexual harassment. Houve vários casos de assédio sexual nos Estados Unidos que foram julgados pela justiça civil e não pela justiça penal. É um engano às vezes achar que o assédio é crime nos Estados Unidos. Lá eles cuidam do assédio em termos de indenização por dano moral. E as vítimas se sentem bem apenas com o pagamento em pecúnia, não costumam recorrer à justiça penal. O Brasil não tem uma tradição muito grande de ações de indenização por dano moral. A nossa Constituição de 88 deixou muito claro, estabeleceu expressamente a possibilidade de reclamar a indenização por dano moral. Mas como é uma prática recente e vem sendo usada muito na questão de imprensa, né, crime de imprensa, difamação, injúria, as pessoas ainda não têm esse hábito de recorrer à justiça civil. Mas isso era possível mesmo antes da incriminação do assédio na lei penal. A pessoa que escreveu esse projeto e que depois foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Presidente da República foi a deputada Yara Bernardi, de São Paulo, do PT. Ela havia feito alguns estudos sobre a tipificação do assédio. Se vocês um dia puderem ver o livrinho que eu escrevi, no capítulo do assédio, eu fiz constar todas as sugestões que foram dadas, né? Inclusive aquela que foi feita por alguns membros dessa comissão, a primeira, da qual eu participei, e que previa já o assédio sexual, na época foi descartado. Depois, outras comissões de reforma do Código passaram a encarar o assédio com mais seriedade e vendo a importância de incriminar a conduta. E no final, o texto que passou é um texto que não tem muita relação com os anteriores, quer dizer, em termos formais, mas em essência é a mesma coisa. Eu gostaria de ler, porque nem todo mundo tem o texto do crime de assédio sexual, que deverá ser o artigo 216-A do Código Penal. Por que fizeram assim? Para não mudar a numeração dos artigos. E eu me lembro muito bem que nas reuniões de reforma do Código Penal, os membros da comissão ficavam apavorados com a história de mudar o número dos artigos, porque todo mundo já decorou desde 1940 que a parte especial é parecida. Então eles diziam, ai meu Deus, não muda o número do artigo, mas como é que nós vamos reformar o código sem mudar a numeração? Né? E o que foi que fizeram em Brasília então? Fizeram um tipo penal do assédio para ser incluído no título dos crimes contra os
costumes, no capítulo dos crimes contra a liberdade sexual, transformando-se em artigo 216-A, que diz o seguinte: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes a exercício de emprego, cargo ou função. A pena de detenção de 1 ano a 2 anos. Bem, muita gente hoje ainda faz aquelas perguntas tradicionais com relação ao assédio. Primeiro, sempre com relação à mulher tem essa questão. Mas ela não pode mentir? A mulher não pode chegar e inventar que foi assediada? Outra questão, qual é a diferença entre a cantada e o assédio? Outra questão, se eu mexer com uma mulher na praia, isso é assédio sexual? Bem, são questões que aparentemente podem ter alguma pertinência, mas se nós prestarmos atenção no tipo penal, como ele está descrito no Código Penal, nós vamos ver que não há motivo para dúvida ou preocupação. Evidentemente, mexer com uma mulher na praia, ou uma outra situação que é mais comum, uma moça que passa em frente a uma obra da construção civil, que entra no bar cheio de homens tomando pica. E as mulheres têm todo o direito de fazer isso. Ou que vai à padaria comprar pão e dentro da padaria tem engraçadinho, o próprio padeiro, como foi no caso que eu tive, muito interessante. A moça ia todos os dias de manhã comprar pão na mesma padaria. Ela era empregada doméstica e a patroa metia aquela força. E todos os dias de manhã o padeiro assediava sexualmente a moça. Dizia que ela estava bonita, que a moça chegou, e depois partiu para coisas mais pesadas, a tal ponto que ela não aguentou mais e ela pediu para a patroa, falou, começa a comprar pão. Aí a patroa falou, mas como? Você quer que eu vá lá? Você que tem que ir. Não, mas eu não aguento mais o padeiro. Enfim, ela acabou saindo do emprego porque ela se negou a comprar pão porque ela era assediada pelo padeiro. E aí ela ficou revoltada e foi à delegacia. Isso antes da tipificação do assédio sexual. Mas nós já temos mecanismos para lidar com esta situação. Eu não sei se vocês se lembram, mas existe uma contravenção penal no artigo 61 que se chama importunação pública ao pudor. E essa contravenção abrange esse tipo de conduta. Fazer observações desagradáveis, constrangedoras de caráter sexual em local público contra uma pessoa. E aí o padeiro foi lá na justiça, porque agora nós temos o termo circunstanciado, é uma coisa mais rápida. Ele chegou e disse, mas o senhor falou mesmo essas coisas para a moça? Falei, sim, senhor. Mas falou por quê? Porque sabe como é que é o homem, né? O homem fala essas coisas. Não fala, mas aqui a lei diz que não pode falar. Mas sabe como é que é, doutora? Eu sou a senhora mesmo que acha que aqui vai respeitar isso aí, isso aí e tal. Então, o senhor vai ter que ou pagar uma indenização para a moça, ou então processar o senhor. Ah, mas quanto que é a indenização? É R$1.000. Tá bom, eu pago R$1.000. Foi lá, fez o cheque, R$1.000, pegou para a moça, tá bom? Tá bom. Tá satisfeita com a letrada? Falou, tô, olha pra mim, tá com isso. Ah, então tá bom. Aí a mulher se saiu e falou, mas que você é uma gracinha. Mas tudo bem, vejam bem, sabe por quê? A vítima, quer dizer, além da petulância do padeiro, o fato é que a vítima se sentiu ressarcida, ela se sentiu reparada naquelas ofensas. Por quê? Porque a justiça deu razão a ela. E ele foi obrigado a desembolsar uma quantia. Ele fez teimoso, aquela cena toda que ele fez na audiência, foi uma coisa de sujeito teimoso e tal. Mas ele também deve ter saído de lá e falou, acho que eu não vou mais chamar ninguém de gracinha, porque saiu caro esse daí, né? Então, o que eu estava querendo contar é que mesmo antes da lei, era possível
uma reação diante do assédio sexual. O assédio tinha que ser incriminado porque as mulheres estavam sendo muito agredidas na sua dignidade quando estavam em local público e principalmente no local de trabalho. Havia um tempo que as mulheres não saíam sozinhas de casa, elas tinham que estar sempre acompanhadas. As mulheres não iam ao médico sozinhas em hipótese nenhuma. Elas não saíam para fazer compras. Por quê? Porque uma mulher sozinha era vulnerável, alvo do desrespeito masculino. E foi contra isso que elas se revoltaram. E depois de um movimento bem pensado, bem organizado, conseguiram incriminar a conduta do assédio sexual. Eu já estou terminando, porque o meu tempo se esgotou, mas só queria ilustrar a questão do assédio com um caso que aconteceu numa cidade do interior de São Paulo, mais especificamente em Ribeirão Preto, no ano passado, antes da lei que incriminava o assédio. Um advogado daquela comarca, um senhor muito experiente, um dos mais antigos causídicos da região, me procurou e disse: estou com um caso de assédio sexual. Nunca tive um caso semelhante. Será que a senhora poderia me dar orientação? Eu falei: olha, com muito prazer, espero que o seu caso seja bem sucedido. E aí ele me contou a história. Uma moça que trabalhava numa empresa, não muito grande a empresa, mas tinha um chefe, e esse chefe começou a infernizar a vida desta vítima e ligava para a casa dela às 2 horas da manhã. Ela era casada, atendia o telefone, era desse jeito, o marido estava bravo: que história é essa? Eu não sei, ele está me ligando. Não, você deu bola para ele que às 2 horas da manhã para ele ligar? Não, não dei bola para ninguém, eu não suporto o sujeito, mas ele está me perseguindo. Na empresa, todo mundo sabia da história. E ele, o assediador, fazia questão de contar para as pessoas. Até que um dia essa moça ficou grávida do marido, obviamente. Mas o assediador espalhou na empresa e por tabela, na comarca, que o filho era dele. A moça ficou absolutamente revoltada com aquela situação e foi procurar o advogado. No transcorrer da instrução, o que descobriu o advogado da moça? Que o assediador era homossexual e tinha saído com alguns rapazes ali que ele localizou e que concordaram em depor em juízo. E ele estava fazendo aquela cena toda de assédio e tal para encobrir a sua real condição de homossexual, que ele não queria admitir por razões dele, certo? E descoberto isso, fizeram uma reunião com ele e disseram: olha, antes de nós levarmos ao conhecimento do juiz, e aí isso vai se espalhar na cidade, nós gostaríamos de dizer que nós descobrimos a sua real condição. Nós temos aí alguns rapazes que saíram com você e que vão depor, e que vão dizer que você, pelo menos, tem uma tendência homossexual. Aí o que ele fez? Um acordo. Ele resolveu fazer um acordo na presença do juiz e pagou R$30 mil para essa moça. Uma grande vitória. Os nossos tribunais, as nossas varas ainda não estão muito habituadas a fixar um montante. Quanto é que alguém pode ou deve receber por um dano moral desta natureza? Né? 30 mil é pouco, mas dentro das posses dele era razoável. Depois o advogado, quando chegou no final da história, que ele confessou várias vezes comigo, e no fim ele já tinha me arrependido. Deveríamos ter feito um acordo mais alto, que ele ia topar. Falei: bom, isso nós sempre vamos achar que poderia ter sido um pouco mais. Mas na verdade foi um grande sucesso. Essa moça se sentiu plenamente preparada, pôde provar não só na empresa, mas também em casa, que ela era uma vítima, sim, que a justiça deu razão a ela, que ela estava sendo assediada por um sujeito sem caráter, egoísta e
irresponsável, e ela ainda saiu com 30 mil reais dessa brincadeira. Então, apenas para deixar aqui um incentivo a todas as pessoas que se sintam prejudicadas, sejam homens, sejam mulheres, há casos de assédio contra homens também, reajam, né? Não vamos ter que suportar calados nenhuma situação de violência, seja violência física ou violência moral. Boa noite, gente. Muito obrigada.
nem ladeira, que era uma coisa que tinha se mobilizado, agora eles tornaram no meio. Então, não há mulheres médicas, obviamente. Por outro lado, as mulheres não podem secretar médicos homens, elas são proibidas de secretar medidas por homens. E o resultado disso é que não tem atendimento à sua saúde. Algumas mulheres da Organização Médicos Sem Fronteiras foram para a aflição, atender mulheres com relação à assistência à saúde, mas elas foram banidas do país pelo próprio governo. Algumas foram presas, então a situação é bastante delicada, muito delicada. Nós estamos tendo uma reação internacional de peso para combater a escravização da mulher, que é uma situação de escravidão, muito pior até do que os escravos propriamente ditos, e que ainda precisa ser resolvida, equacionada pela ONU, porque a ONU também tem um grupo. Então é muito importante lembrar isso que o Samuel escreveu aqui. A comunidade internacional tinha que agir de uma maneira mais incisiva, mais eficaz, para tirar as mulheres dessa situação. Até agora, o que foi feito foi muito pouco. E nós temos trabalhado de todo mundo para continuar pressionando para salvar a vida dessas mulheres. Os nossos acadêmicos, dos advogados, da região, das autoridades já nomeadas, eu de uma forma especial a doutora Luísa da Gímeno, que gentilmente aceitou o nosso convite no meio de esforços para a realização desta proveitosa palestra. Aproveitamos o ensejo para convidar a todos para a terceira noite que teremos com o Dr. José Cichota Neto, a palestra Teoria da Asserção, movimento para o conhecimento e decisão das condições da ação do processo. Boa noite, obrigado a todos.